A gente falou sobre o sagrado, histórias, significado, o sagrado. E agora fala um pouco sobre profano. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Comentário? Beleza. Profano. Todos gostamos de histórias, mas a criança gosta mais. Quem que é criança? Né? Coloquei aqui o arcano do louco como representativo da criança. A criança é um arquétipo, que ela existe, claro, de uma maneira muito evidente nas crianças, mas ela continua existindo no adulto, por mais que ela esteja soterrada de um monte de coisas. Então pensa na criança como, né, a primeira carta. E conforme você vai tendo experiências, você vai colocando outras cartas no topo, né? Que é o arcano do louco ali, tá aqui embaixo. Ó. E essa pilha vai crescendo. São personagens em cima de personagens que você vai colocando na sua mente. Ah, é o adolescente, é não sei o que, é o adulto, enfim. Mas na base de tudo isso tá o louco, certo? E quando você vai, né, destruir a sua mente na morte, você está demolindo esse prédio. Só que sempre vai sobrar essa primeira carta. Sempre vai sobrar o louco. Porque o louco tem ressonância direta com Atzmut, a essência divina. O paradoxo. E se a gente pudesse dar uma característica fundamental do louco é esse desejo de ser surpreendido, que é ao mesmo tempo o desejo de ouvir uma história. Eu não quero ouvir uma história repetitiva, ou uma história repetida no sentido de exatamente a mesma coisa do mesmo jeito. Né? A criança gosta mais, porque a criança tem o louco de maneira mais pura dentro dela. E no adulto, o louco está soterrado. Ela veste e despe personagens entrando e saindo das histórias a seu bel prazer, pois é a única que retém plena ciência da história como jogo e do jogo como brincadeira. É exatamente essa a natureza do louco. O louco é como a quintessência, que se transforma nas coisas sem nunca deixar de ser quintessência. Então o louco interpreta os outros arcanos. Por isso que ele é chamado de um arcano selvagem. Ele caminha pelo tarô, vestindo as outras cartas, mas depois ele sai. Né? Ele volta. Como quando você está jogando videogame, vai lá, joga o jogo, ganha, perde, morre, game over, sei lá. E depois você volta. Né? É nesse sentido que a criança veste e despe personagens. Claro, como eu falei, como uma criança literal, ela brinca. E nas brincadeiras ela está sempre fazendo isso. De uma maneira idêntica a como a quintessência se transforma nas matérias do mundo, nos espíritos, nas hipóstases do mundo, e depois volta a ser quintessência, recolhendo-se de volta. Né? É a única que retém plena ciência da história como jogo. Lembra que eu tinha falado de que, no fundo, o jogo, a história, é uma dialética entre os personagens. Você tem os personagens e um personagem tem uma ação, o outro responde àquela ação e o outro responde. Então essa dialética, essas ações, são como um jogo que está se desenrolando. E o que o jogo produz, conforme as jogadas vão sendo jogadas, é uma história. Né? Só que o jogo, antes de tudo, ele precisa ser divertido. Por isso que existe o conceito tântrico de lila. Opa. Lila quer dizer brincadeira, como a natureza fundamental da realidade. Eu já falei esse termo muitas vezes, né? Mas como se por trás de toda a experiência, de todos os mundos, de toda a realidade, tivesse esse ímpeto da brincadeira. Elas não fossem sérias. Se você não levar a sério, você não se engaja.
E, né, que inclusive é um problema do louco, do arcano do louco. Mas se você levar a sério demais, aquilo se torna um peso. E não. Tá? A motivação por trás da criação dos mundos é uma motivação de ouvir uma história, como brincar uma brincadeira ou jogar um jogo. E aí, essa é uma das grandes lições do arcano do louco. A criança sabe brincar porque é menos empírica e mais arquetípica em sua compreensão da realidade. E já habitando o sagrado, não carece de religião. Por que menos empírica e mais arquetípica? Porque a criança não tem... É simples, porque ela não tem experiência. Conforme o adulto experiencia a realidade, né, o aspecto empírico vai construindo conceitos, experiências e tal. E isso vai suplementando, digamos, a compreensão arquetípica. A criança ela nasce com os arquétipos e só. E os arquétipos já dão um mapa completo da realidade, porém em baixa resolução. Tá? É como se o adulto fosse preenchendo ou complementando, aumentando a resolução. Por isso que a compreensão da criança, por exemplo, da mãe, a criança olha para a mãe como uma deusa, olha para o pai como Deus, ou o céu e a terra, uma coisa absolutamente arquetípica. E claro, existe o céu e a terra, o Deus e a deusa por trás do pai e da mãe. Só que eles também são pessoas. E o adulto vai cada vez mais se encaminhando para essa compreensão empírica. Mas é justamente a compreensão empírica que permite essa visão mais mítica, mais brincalhona, digamos, na compreensão da realidade. E é ela que também enxerga o sagrado. Justamente por ter uma compreensão mais arquetípica, a mãe é sagrada, é a deusa, o pai é o sagrado, é o Deus. Então, é isso, a criança ela já está habitando o sagrado o tempo todo. Ela já é um enviado, mesmo sem perceber, do mundo divino. Ela já faz magia, mesmo sem perceber. Ela já opera magia de uma maneira muito pura. Toda criança é mágica nesse sentido. Mesmo sem perceber, mesmo sem saber. E exatamente por isso a criança não carece de religião. Ela já habita o sagrado. Já o adulto é naturalmente conduzido ao oblívio no profano, ao esquecimento. Ele se perde no profano pela ordinariedade repetitiva do cotidiano, que traz uma noção ali de banalidade. Então o adulto ele precisa relembrar o tempo todo, ele precisa de um reforço ativo da sacralidade para restaurar o equilíbrio. Já que existe esse puxão para o cotidiano, para o ordinário, para o banal. Então ele precisa reservar um tempo. Aqui vai ser o tempo sagrado em que eu vou para a missa, em que eu vou fazer os meus ritos. É como se ele tivesse que lembrar a si mesmo disso. Uma necessidade que perdura, certo? Até você voltar a ser capaz de enxergar o ordinário no comum. Ou seja, olhar as coisas como sagradas e o mundano no especial. Porque uma vez que o mundo todo se torna sagrado, de repente, bom, isso se torna mundano de novo, né, digamos, já que tudo é sagrado, então é normal as coisas serem sagradas, essa que é a ideia. Então, o próprio Bruce Lee faz uma ótima descrição disso. No começo, soco é apenas um soco. Quando você começa a treinar Kung Fu verdadeiramente, você percebe que o soco não é mais um soco, não é apenas um soco. Então você se torna um mestre de Kung Fu e você percebe que um soco é apenas um soco. É mais ou menos isso. Né? O sagrado vai se espalhando na sua percepção da realidade até que tudo se torna sagrado. E isso volta a ser normal. É difícil explicar, mas vai por aí. Justamente, né, por conta dessa necessidade de relembrar a si mesmo, a religião tem a ver com isso, relembrar. Né? Para isso o adulto construiu a religião e colocou sobre as suas histórias. Ou seja,
A religião é uma camada colocada sobre as histórias que os adultos fazem. Assim, a religião é aquilo que reconecta as histórias e o recapacita a experienciar o sagrado do mundo. Certo? Mas isso é uma maneira postiça, tá? Uma muleta. Não é a maneira ideal de a gente olhar para as histórias. É uma coisa temporária até o adulto conseguir reintegrar a criança interior. Através, né, do desenvolvimento místico. Quando o adulto reencontra e reintegra a criança interior, ele não precisa mais de religião. Essa que é a ideia. Ele pode ainda utilizar-se da religião, mas ele não precisa mais dela. É porque ele já está reconectado com o sagrado. Certo? Ele já olha para as histórias de um jeito frutífero. Ele não precisa construir uma religião em cima delas. De uma maneira muito prática, é isso. Eu posso me guiar pela história de Cristo, por exemplo, sem me filiar a nenhuma religião, uma instituição cristã. Posso me guiar pela história de Buda sem me filiar a nenhum grupo budista e assim por diante. Toda história que lhe é importante assume caráter sagrado, elicitando reverência religiosa e projetando no mundo símbolos de sua devoção. Bom, isso é bem notável e imediato para religiões típicas, né, institucionalizadas, mas mesmo uma história que não é uma religião pode despertar essa atitude, né? Por exemplo, né, os mega fãs ali de Guerra nas Estrelas que fazem fila quando abre lá um novo brinquedo do que vai ser vendido, sei lá. E inclusive tem debates acalorados e brigam e se exaltam por conta de ataques àquela história. Da mesma maneira como um religioso se ataca, se ofende profundamente quando você ataca os pilares, os dogmas da religião dele. Porque está no mesmo lugar. Né? Essa reverência religiosa, ela vem das histórias, da profundidade das histórias, do quanto aquela história toca. Então, mesmo que não tenha uma religião explícita por trás daquela história, ainda assim a pessoa pode ter uma atitude religiosa diante dela, né? Projetando no mundo os símbolos de sua devoção. Ou seja, ritualizando, começando a se vestir de certa forma, usar certas palavras, enfim, a devoção começa a vazar para o mundo ordinário, mundo material. Chega nesse ponto em que o especialista na história se torna uma pessoa sagrada. No fundo, o sacerdote... é um sacerdote, né? Porque o sacerdote é um especialista numa certa história. Um sacerdote, sei lá, de Apolo, é alguém que conhece profundamente a história de Apolo. Ele pode, então, iniciar as pessoas naquela história, contar para as pessoas. Claro que isso pode decair no tipo, o sacerdote é aquele que conhece a interpretação adequada. Não é bem isso. Um verdadeiro sacerdote ele é um especialista numa certa história. Ele conhece os mitos, conhece as histórias. Mas um verdadeiro sacerdote não vai te enclausurar numa interpretação daquilo. Tá? Tem também aqueles que vivem aquela história exemplarmente, se identificam com o protagonista e usam aquele protagonista como modelo. Então, aqueles que vivem aquela história se tornam os heróis daquela história. Ou seja, todos aqueles que imitam Cristo, que imitam Jesus, se tornam heróis para o cristianismo. Ou seja, são santos. Eles têm uma vida exemplar porque eles imitaram muito bem o protagonista da história. Os locais-chave tornam-se locais sagrados. Claro, como religiões abrâmicas isso é bem óbvio, mas qualquer história que pra gente toca profundamente, os locais-chave associados àquela história se tornam sagrados. Olha, aqui é o lugar onde o
George Lucas escreveu o primeiro roteiro, né? E podem se formar peregrinações ali para conhecer aquele lugar. Tem lá, né, a moradia de Boleskine para os telemitas. Enfim. Templos são construídos nesses locais também, ou imitando esses locais sagrados. Um local onde uma divindade, um espírito, uma divindade se manifestou e fundou uma religião. Os templos podem ser colocados ali ou imitando aquele lugar. Os momentos-chave dessa história podem se tornar sagrados, ou seja, você pode criar um calendário religioso para repetir esses momentos-chave, celebrar esses momentos-chave. Então, pode ser ali as festas da luz e as festas do fogo, da roda do ano. Né? Se você pensar no Sol, nas histórias do Sol, dos deuses solares. E esses momentos-chave também podem ser imitados dramaticamente em rituais. Ou seja, você pode criar uma liturgia em cima disso. É uma maneira muito típica de você celebrar esses momentos-chave. Você reencena aquilo teatralmente ou ritualisticamente. Certo? Então, meio que é assim que a religião nasce. Você pega uma história, mas é uma história forte, uma história poderosa. E essa história começa a vazar para o mundo. Né? E aí você tem uma pessoa sagrada, um sacerdote. Você tem os heróis daquela história. Você tem os locais sagrados daquela história. Você tem os momentos-chave daquela história. Você tem os ritos. Então isso aqui é matéria-prima da religião. Isso surge naturalmente. Tudo isso, como? Porque a história é muito mais fundamental que tudo isso. Mas todas essas coisas são uma maneira que o adulto usa para se reconectar àquela história. Certo? Então, ouvir, ouvir palestras das pessoas sagradas, imitar os heróis ou santos, peregrinar os locais-chave, celebrar os momentos-chave e os ritos. É assim, digamos, que o adulto encontrou a maneira, né, de se reconectar àquela história. E tá aqui, né? Tudo isso é poderoso, a verdadeira matéria-prima da religião. Não é uma crítica, tá, gente? Isso aqui tudo não é uma crítica. É só uma descrição. Claro que isso pode completamente virar para o lado da escravização mental, mas aí já é uma outra história. O adulto protege com o fervor dos zelotes suas histórias e projeções, né? As projeções dessa história. Quais são as projeções? Locais sagrados, os dobra, isso aqui tudo. Contra a blasfêmia. Temendo perder sua ainda frágil ligação com o sagrado. Porque toda a religião é essa ponte com a história, que é ponte com o sagrado. Né? Então o adulto acha que se alguém atacar aquela ponte, ele perde a conexão com o sagrado. E por isso que ele reage de maneira psicótica às vezes. Né? Já que sem o sagrado, o que quer que seja o sagrado, né? Mesmo que para você o sagrado seja racionalidade científica, ainda assim aquilo é sagrado. Sem o sagrado, você não tem nenhuma ferramenta de para se orientar no mundo. Então, na ausência do sagrado, você cai ali naquele abismo de depressão, da ausência de propósito, sem direção e confusão e assim por diante. Ih, já está acabando. Só mais esses. Assim como o destino está no ponto diametralmente oposto à origem, e o especial se contrapõe ao banal, o adulto constrói sua religião em contraposição ao que vivencia no cotidiano, para chocar acima. Aqui tem um monte de coisa, né? Primeiro, o destino está no ponto diametralmente oposto à origem. Na carta astrológica, isso fica bem evidente. Por quê? A origem é aqui, no fundo do céu. Né? E o destino
está associado aqui ao meio do céu. São pontos diametralmente opostos. É como se você sempre nascesse, fosse criado, na verdade, no local diametralmente oposto ao seu destino. E é justamente essa distância, essa tensão entre origem e distância, que te empurra para a jornada, certo? Fugir do seu destino é você ficar na sua zona de conforto, né? Claro que essa jornada não precisa ser uma jornada geográfica, assim, de você sair da sua terra de origem, coisas do tipo, na terra onde você foi criado, mas na maioria dos casos envolve. Na maioria dos casos envolve. Existem histórias muito, muito bonitas sobre isso. Quando a gente chega na hora certa, a gente comenta. Mas a ideia é essa: você sempre é criado no local diametralmente oposto ao seu destino. Por isso, romper com as origens, né, com a família, no certo sentido, romper com a sua criação, faz parte do processo. Você pode escolher não fazer isso e se tornar, né, mais um do time, né, do mesmo time. E você vai ser uma cópia mais ou menos igual ali à média da sua família. Tudo bem também, é uma zona de conforto, sobrevivência, maravilha. Mas isso não vai te levar ao seu destino. Tá? Bom, o especial se contrapõe ao banal. Ok. Então, assim como o destino está no ponto diametralmente oposto e o especial se contrapõe ao banal, o adulto constrói sua religião em contraposição ao que vivencia no cotidiano. E aqui eu dei 2 exemplos. Quando você está morando no Himalaia, como que é a paisagem? São montanhas cinzas, uma paisagem alienígena, até monotônica num certo sentido. E esse é o seu dia a dia, é isso que você vê no dia a dia. E como que é o templo ali do budismo tibetano? Como que é o sagrado, como que é a mitologia, como que é a religião do budismo tibetano? Gente, é isso aqui, ó. É extremamente rica, detalhada, muitas camadas, muitos estratos, ricamente, né, em alta resolução, digamos, ricamente ornamentada em todos os sentidos. É uma ornamentação, um detalhamento conceitual, mitológico, visual, espiritual, iniciático, tudo. De cor mesmo, muito colorido, os ritos muito ricos. E isso é exatamente o oposto do que se vivencia no cotidiano, né? De uma certa maneira, a religião, então, ela assume esse papel de chocar a consciência do indivíduo. Porque no dia a dia, que é o frio, a montanha, a aridez, a coisa cinza, sendo que, né, você vai para o templo, vira do avesso aquilo. Então, virar a consciência do avesso, num certo sentido, já catalisa uma abertura para o novo, para o sagrado. Só que, no Japão medieval, a paisagem não é como no Tibete, né? No Japão medieval, era um momento fervilhante cultural, de música, de cultura e flores, né? Como que foi a religião que prosperou ali? Então, aqui tem a imagem de um templo zen. E o zen, que é também uma forma de budismo, certo? São 2 formas da mesma religião, teoricamente. O templo zen é diametralmente oposto ao templo tibetano. Extremamente sóbrio, extremamente simples, tirando, né, justamente a consciência. O virar do avesso, digamos, é essa austeridade, essa sobriedade, essa simplicidade. Porque na vida ordinária a pessoa já vivencia aquela riqueza colorida. Quem que está certo? Né? Qual que é a religião adequada? Aquela sóbria, austera, simples? Ou a ricamente colorida e ornamentada? Quem que está certo? Porque é o oposto.
E para ficar evidente, ainda dei exemplo da mesma religião, né? A ideia é que o objetivo é chocar a consciência, virá-la do avesso, num certo sentido. Então as duas estão certas se elas cumprirem esse objetivo. É que a gente, na nossa vida ocidental, moderna, né, isso tudo se perdeu, tudo se misturou. E... Ah, tá aqui, né? 34 é a descrição daquilo. Então 35 é, porém, se experienciar excessos de pragmatismo e objetividade no profano, ou seja, se a sua vida ordinária for de muito pragmatismo, metas a alcançar, prazos, coisas a produzir, como que a sua espiritualidade tende a ser? Como que ela vai chocar a sua consciência? No oposto disso. Você não vai querer um novo objetivo a alcançar, você não vai querer ser mais pragmático. Mais pragmatismo ainda, né? Então, há uma tendência da espiritualidade contemporânea ser leviana e imprática. Ou seja, não ter ali uma disciplina, um sistema de práticas e de transformação da consciência, uma profundidade, uma meta a alcançar. Porque ninguém aguenta mais meta nenhuma, né? Seria mais ou menos isso. Ou seja, a espiritualidade se torna apenas um alívio temporário, paliativo, para tolerar o dia seguinte, incapaz de produzir transformações genuínas. Então isso é uma tendência da vida moderna, que se a gente não prestar atenção, a gente é engolido por ela. Certo? Estou explicitando aqui porque a força do mundo leva a gente para uma espiritualidade leviana e imprática, tipo um relaxamento, né? Que para muita gente já é a salvação da saúde mental, mas é muito pouco, certo? A espiritualidade, o objetivo é produzir transformações na consciência, né? Levar a gente a empurrar a gente, digamos, conduzir a gente pela jornada do herói. O ferrão do sofrimento existencial, contudo, continuará a doer do profundo até ser arrancado, e as histórias continuarão a ser criadas, contadas e recontadas, mantendo aberta a porta para a sublime. Então, de um jeito ou de outro, as histórias vão continuar aí e vão aparecer inclusive de uma maneira adaptada para o mundo do jeito que ele é. Até porque existe todo um aspecto da hierarquia espiritual, vamos chamar assim, responsável só por isso. Então, de um jeito ou de outro, as portas estarão ali, mesmo que elas sejam ignoradas repetidamente pela distração, né? As pessoas distraídas, as portas continuam ali. Em algum momento, você tromba com ela e, olha, tem uma porta aqui. Em algum momento, isso acontece. Tá? No entanto, morre o distraído em seu veneno, pois deixa-o agir longamente, ao mais preocupar-se com discursos sobre sua natureza que com a retirada em si do ferrão. Isso aqui faz referência a uma história budista sobre a pessoa que leva uma flechada envenenada. E ela fica, meu Deus, quem me flechou? Qual é esse veneno? Preciso descobrir qual é esse veneno. Né? De onde que a pessoa tirou? Onde que ela estava? Quem enviou essa pessoa? E a pessoa fica pensando, né, sobre a flecha, o arqueiro e o veneno, e ela esquece de tirar a flecha, e ela morre envenenada. Sendo que a primeira coisa que você tem que se preocupar é tirar a flecha em si. Né? A flecha, né, tá aqui como o ferrão do sofrimento existencial. Enfim, é um chamado para a prática. É um chamado para vivenciar a espiritualidade, não apenas estudar a espiritualidade. Gente, é isso por hoje. Já passou do tempo, né? Mas antes de encerrar, claro, quero agradecer a presença nesse novo ciclo que se inicia da Jornada do Herói e abrir para
Dúvidas, comentários, perguntas?